Fala pessoal, meu nome é Douglas Neres e estamos começando mais um vídeo aqui no canal Passe Curto e hoje falaremos sobre quem será o novo técnico da seleção brasileira. Durante todo esse ano de 2023, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tentou, negociou, fez especulações, deu prazos, mas até o momento não conseguiu fechar com um novo técnico. Sabemos que o nome ideal que brilha aos olhos dele é o do Carlo Ancelotti, porém o próprio Carlo Ancelotti já disse que não sai do Real Madrid, ele tem contrato com o Real Madrid até o fim de 2024 e ele diz estar bem por lá. Então, para isso, a gente analisa novos nomes. Mas, antes disso, vamos voltar um pouquinho lá atrás para entender por que a gente está até agora sem um novo técnico. Não sei se vocês lembram, mas o Tite assumiu a seleção brasileira em meados de 2016, fez o ciclo até a Copa de 2018, onde a gente jogou até as quartas de final e perdeu para a Bélgica, né, por 2-1, naquele jogo que Courtois pegou tudo, até pensamento, e o Brasil sofreu um apagão no primeiro tempo. E desde isso, o Tite continuou na equipe, fez um novo ciclo, mudou um pouco a seleção, colocou um pouco mais de suas ideias, né, em jogo, girou a responsabilidade do Neymar e conseguiu dar uma qualificada a mais no elenco da seleção, né, no time na seleção brasileira, colocando novas peças como o Vinícius Júnior, Rodrigo, o Richarlison, que eram nomes que não estavam presentes na Copa de 2018, mas que foram super importantes para todo o ciclo até a Copa de 2022. Com isso, ele fez todo o processo, porém sofreu a derrota na final da Copa América para a Argentina, onde ainda ele estava modificando o elenco, colocando peças ali de acordo com a sua maneira. E nisso ele acabou anunciando no começo de 2022, mais precisamente no dia 25 de fevereiro, que ele não renovaria. E com isso ele deu um prazo para a CBF se planejar para buscar um novo técnico, analisar nomes, ver opções no mercado, e ele participou de todo esse processo, teve a Copa no final do ano, jogou, foi em alguns momentos bem, em outros não, acabou sendo eliminada pela Croácia nos pênaltis nas quartas de final, e nisso ele só reforçou a sua saída, disse que não continuaria e ali se encerrou o ciclo. Foi a última partida da seleção sob o comando do Tite. Com todo esse imbróglio, o presidente Edinaldo Rodrigues, assim que acabou a Copa, ele anunciou que ele queria um novo técnico, mas ele queria um técnico estrangeiro, né, com essa alusão de que tem que ser de fora o técnico para resolver os problemas da seleção, onde a gente sabe que na verdade não é bem assim, tudo é feito a partir de processos. E com isso ele colocou o plano A, que era o de Carlo Ancelotti, tentando buscar o multicampeão após a Champions, né? Com certeza torceu contra, tanto que o Real acabou saindo na semifinal contra o Manchester City, aquele 4-0 fantástico do time do Guardiola, e com isso ele achou que poderia obter o Carlo Ancelotti, só que o Carlo Ancelotti já anunciou que queria continuar. O presidente do Real Madrid também disse que quer continuar com o Carlo Ancelotti, porque afinal de contas, um ano antes ele tinha sido campeão da Champions, né, super bem adaptado ao elenco, o elenco gosta muito dele, e com isso ele faz uma movimentação para que, dando a entender a CBF de que ele não vai aceitar a proposta. E se ele aceitar daqui das próximas semanas, seria no único propósito de que teria que fazer ali uma dupla jornada, teria que
atuar com o Real e depois atuar com a seleção, mas eu acho isso muito difícil. E com isso o presidente e aí toda a cúpula da CBF vai ter que ir atrás de novos nomes, e alguns deles falaremos aqui que provavelmente dentre um deles será o novo escolhido para assumir a seleção brasileira. Temos diversos nomes, tá? Alguns menos prováveis, mas que poderiam acrescentar, como por exemplo o Julian Nagelsmann. Ele foi ex-técnico do Bayern de Munique, o Julian Nagelsmann, e ele mostrou uma versão do Bayern de Munique muito vertical, com imposição física, e agredia muito bem o adversário, coisa que temos alguns atletas da seleção se encaixariam muito bem no estilo de jogo dele, né? Não que ele utilizaria somente isso, mas que foi o último trabalho e o principal dele. É um técnico jovem, então ele conseguiria fazer todo um processo e seria uma boa. Porém, ele provavelmente não aceita. Ele estava negociando com o Chelsea, que acabou acertando com o Pochettino, que era um outro nome, mas que também agora já está empregado. A gente poderia utilizar também o nome do Luiz Henrique, ex-técnico da Espanha, que é um técnico super conhecido, apresentou um ótimo trabalho, apesar de ter caído nas fases finais da última Copa para a seleção do Marrocos. E ele tem toda uma filosofia de jogo para frente, que gosta de ter a bola, e isso ajudaria aí, casaria um pouco com a ideia de alguns jogadores também da seleção. Porém, ele tem a prioridade do plano de jogo ao invés de jogadores, tanto que ele barrou alguns jogadores na seleção da Espanha para ir para a Copa. Sérgio Ramos, por exemplo, acabou não indo, multicampeão e poderia acrescentar a equipe, e acabou não sendo convocado para jogar a Copa. E com isso ele poderia fazer isso aqui também e acabar tendo problemas, a imprensa que gosta de notícia e acabar massacrando ele, e acaba não sendo um nome, e ele mesmo já vê que não é ele já disse que não é um trabalho que casaria muito com a situação, com o estilo de trabalho dele, tá? Mas seria uma boa se fosse o novo técnico da seleção, entrando nessa ideia de que teria que ser um técnico estrangeiro para resolver os nossos problemas e ganhar a próxima Copa. Dois bons nomes. Teria o terceiro do Zidane, mas o Zidane ele quer assumir a seleção da França. Provavelmente o Didier Deschamps ele vai sair em 2024 e o Zidane assume depois. Então, chance zero, né? Com isso, a CBF provavelmente vai olhar para o cenário nacional, tá? Tendo três nomes aí muito fortes. O primeiro, óbvio, que é o do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O técnico multicampeão nos últimos anos, ganhou tudo, só não conseguiu ganhar o Mundial de Clubes, mas que faz um excelente trabalho. Todo mundo sabe da capacidade dele, ele está adaptado ao nosso país, aos jogadores, conhece jogadores das principais equipes do país e também com certeza os jogadores de fora, e a sua metodologia de trabalho ela é admirada e começa a ser seguida em outras equipes, né? Seja em divisões principais ou em divisões de base, mas que faz com que o futebol brasileiro gere frutos, né? Porque desde que ele esteve aqui, o Palmeiras ele ganhou 2 Libertadores e acabou com que elevou o nível dos outros times. Por exemplo, o Flamengo ganhou mais uma e teve aí um bom rendimento de outros times também, que para superar você acaba aumentando a régua, então você melhora o futebol brasileiro como um todo. E ele assumindo a posição de técnico da seleção, ele conseguiria analisar e fazer esse trabalho com mais calma, ia ficar mais próximo da família, então seria um nome um nome muito forte para assumir a seleção. Um outro nome que vem um pouco abaixo, que é bem aceito, mas ainda, na minha visão, só vai
chegar na seleção se algumas pessoas disserem não, é o do Fernando Diniz, né? Que faz um ótimo trabalho com o Fluminense, apesar de ter sido eliminado da Copa do Brasil recentemente, e o time ele vem caindo um pouco de rendimento, apesar de sofrer com algumas baixas no time, como a ausência do Marcelo, do Alexander, que é um ótimo jogador, tem o seu nome vinculado à seleção brasileira. Merece, eu acho que é questão de tempo, mas ainda não é a hora. Porém, se algumas pessoas disserem não, uma delas eu acho que o Abel está um pouco à frente, porém ele pode recusar, né? E é uma pessoa que pode assumir o posto de comandante da seleção brasileira. E o terceiro nome seria o de Dorival Júnior, que também atua aqui no Brasil. Ano passado foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo. Porém, o Flamengo, por algum motivo, acabou não acertando a renovação, ficou uns meses sem trabalhar. Hoje comanda o São Paulo, está fazendo um bom trabalho, está recuperando o time. Não tem a mesma qualidade que o elenco do Flamengo, mas mostra que o trabalho que ele faz é um trabalho promissor e ele já é uma pessoa com um trabalho amadurecido, se dá muito bem com os jogadores. Então o trabalho na seleção brasileira, que é um sonho do Dorival, casaria muito com a situação. Acredito que ele está ali no mesmo patamar do Fernando Diniz. O primeiro nome provavelmente seria o do Abel Ferreira, dentre os que atuam no país, tá? E isso faria com que também tivéssemos uma pessoa com uma patente, uma credencial alta, e também um brasileiro que sairia da ideia do técnico, do presidente da CBF, de que um estrangeiro resolveria a situação. O próprio Dorival conseguiria fazer isso, assumindo a seleção e tirando essa ideia. Seria um bom nome, mas primeiro, como disse, provavelmente seria o Abel Ferreira. Mas tem um nome que está no mesmo patamar do Abel Ferreira e que alguns dizem que pode assumir, outros dizem que não, que é o do técnico Jorge Jesus. O JJ, ele está em final de contrato na Turquia, perdeu o campeonato turco, né, para o Galatasaray. Ele é técnico do Fenerbahçe e vai jogar a final da Copa da Turquia no início desse mês, que pode dar um título para o Fenerbahçe, que não ganha um título desde 2014, porém o seu futuro no clube é incerto, já que a conversa por renovação ela não aconteceu ainda, e isso faz com que ele possa ser um dos novos, como um dos nomes para assumir a seleção brasileira. Porém, há uma ressalva de que a Arábia Saudita também está atrás do técnico Jorge Jesus. Aí tem que ver qual é a federação que vai fazer a melhor proposta, qual a federação que vai conseguir dar para ele uma melhor oportunidade de trabalho, né? Em questão de nomes, a seleção brasileira está muito à frente, né? A principal seleção quando o assunto é Copas do Mundo, porém está ficando para trás em alguns aspectos, e um dos motivos é aquela falta de análise, de um trabalho um pouco mais sério, sem pensar em jogadores, empresários, como aconteceu anteriormente, e isso dá a oportunidade para o Jorge Jesus poder assumir a seleção brasileira, ou ele pode optar pela seleção da Arábia Saudita, que provavelmente vai pagar um pouco mais do que a seleção, do que a Confederação Brasileira de Futebol possa oferecer por conta, né, da sua condição financeira. E isso seria uma balança que a gente vai conseguir entender dentre as próximas semanas. O Edinaldo Rodrigues com certeza tem o nome dele como um dos favoritos, até porque pelo trabalho que ele fez anos atrás pelo Flamengo, ganhando Libertadores, ganhando Campeonato Brasileiro, ganhando outros títulos também, ganhou estadual, e todo o impacto que ele fez. Ele foi o início dessa leva, né, de treinadores estrangeiros, treinadores portugueses virem para o Brasil para fazerem bons trabalhos. Ele foi o pioneiro.
e chegou e conseguiu resolver, implantar todo o seu estilo de jogo, e realmente foi o primeiro a mudar o patamar da liga, né, do nosso campeonato brasileiro, e isso o credencia, apesar de os trabalhos seguintes não serem tão bons, isso credencia ele a assumir a nossa seleção, pois ele é uma pessoa ambientada aos nossos costumes e aos nossos jogadores. Isso faz a gente pensar em outro ponto, tá? Que independente da situação, que para mim fica mais entre Abel e Jorge Jesus, e depois uma outra situação, o Diniz e o Dorival Júnior, mas acho muito pouco provável, 5%, de 100, só 5% do Carlo Ancelotti assinar, acho muito pouco provável que ele assine, tá? Eu acho que independente da escolha do técnico, deve ser feito alguns processos, tá? A gente precisa ter alguns processos para se seguir, e coisa que, por exemplo, o Ramon Menezes, que seria também uma opção, mas eu acho menos viável, pois ele é técnico da sub-20, da seleção sub-20, ele comandou a seleção brasileira já contra o Marrocos, que perdeu por 2-1, convocou alguns jogadores, porém alguns que eram comandados por ele na seleção sub-20 não entregaram exatamente o que se precisa na seleção, né? E ele vai comandar a seleção também nos 2 amistosos que vai ter em junho, nos dias 17 e 20, né, que vai ser contra a Guiné e Senegal. E ele já efetuou a nova convocação, que a gente vai falar aí no final do vídeo, mas que tem a sua análise para os jogadores sub-20, tem todo um processo, mas que para a seleção principal a gente precisa implementar também, mas que apesar dele já conhecer os processos, ainda não é um nome que entregou em questão de resultados a nível profissional. A gente lembra dele no trabalho no Vasco, mas não foi lá um trabalho que precisa que o credencie para o postulante de técnico da seleção brasileira. Tá? E aí a gente precisa de alguns pontos aqui, e dentre esses, o principal é você ter todo o mapeamento de jogadores ao redor do mundo. A gente precisa entender como, se, por exemplo, se o novo técnico tem um plano de jogo, definir esse plano de jogo e começar a mapear, entender que, por exemplo, a pessoa pode estar jogando numa liga diferente, que não é tão conhecida, mas que ele em si pode estar entregando resultado. E aí tentar um teste, entende? Traz para trabalhar, entende, para ver o jogador um pouco mais de perto. E não só pensar nessa questão de o jogador A é de um empresário, o jogador B é de outro empresário. Se eu chamar esse jogador para a seleção, vou ajudar o empresário a um jogador X ir para uma outra liga, como aconteceu com o Fred, né, que foi para a seleção foi para a Copa do Mundo em 2018, e de lá ele foi para o Manchester United. Ele foi só conseguiu através disso, né? E outro ponto seria a questão da renovação. A gente precisa renovar o elenco, tá? Esse é um outro ponto que é muito importante. A gente entende que, por exemplo, o Thiago Silva já está fechando o ciclo, já não está indo, não foi para a última convocação e provavelmente não aparecerá na seleção, mas a gente precisa colocar novos nomes. Tem o nome do Neymar, tem o nome do Casemiro, que eles estão nesse final de ciclo, tem que entregar muito. O Neymar, por exemplo, já não entrega o mesmo rendimento, conseguiu entregar na Copa, mas não está entregando mais no clube, no PSG, provavelmente vai trocar de clube também, então a gente tem que entender como que ele vai chegar no novo clube e ver se isso vai dar frutos para a seleção principal, tá? E o principal ponto, o mais importante, pode ser o nosso saudoso Oswaldo de Oliveira, que assuma a seleção brasileira. A gente tem que jogar contra as principais seleções do mundo. Eles jogam a Liga das Nações, tem a Eurocopa e tal. Mesmo assim, a gente tem que jogar. A gente joga muito contra as seleções asiáticas e do continente africano. Tanto que os próximos 2 amistosos serão novamente contra as seleções africanas. Mas nenhuma seleção europeia do primeiro escalão, isso faz com que a gente sinta
A gente precisa dessa frequência, desse ritmo, ter um adversário mais forte para enfrentar e aí você ir encaixando o seu estilo de jogo, o seu trabalho nisso. Porque se você for olhar, nos últimos anos, a gente não conseguiu jogar. E foi muito por conta de um acordo que a seleção brasileira fez com uma empresa inglesa e ela ficou gerindo os amistosos por 10 anos em jogos contra seleções muito fracas, entende? Esse acordo ele se encerrou no fim de dezembro e a seleção ela já não trabalha mais com essa empresa, tá? Mas isso precisa ser colocado novamente em rota. Jogar contra as seleções Espanha, Itália, Portugal, Inglaterra, a gente precisa jogar contra essas seleções porque são as seleções das principais ligas e jogadores de alto nível jogam nessas seleções. Então, se você está jogando contra essas seleções, você está mantendo o nível e os jogadores eles entendem aonde eles devem chegar, aonde eles têm que entregar em questão de desempenho na seleção para chegar na Copa de uma forma mais madura, porque nas últimas Copas saímos assim que encontramos seleções europeias do primeiro escalão. Bélgica, perdemos. Croácia, perdemos. Se você for olhar 2014, aquele chocolate da Alemanha, perdemos. 2010, Holanda, perdemos. 2006, a França, perdemos. Então, esse é um ponto crucial. Independente de quem seja, o trabalho tem que ser feito, ele tem que ser muito bem analisado. O ciclo ele está menor, porque já se perderam 6 meses aí para que você possa estar analisando atletas. E dentre as datas FIFA, o que já é curto, você precisa de ter um tempo para trabalhar. O jogador ele sai da sua equipe para vir para a seleção, então ele tem alguns dias e você tem que trabalhar dentro desse período curto, tá? Então, oremos para que, independente da escolha, seja uma escolha assertiva, pensada somente na competência e não no interesse financeiro por trás da seleção, que é muito maior do que isso. Tá? É a principal, estamos falando da principal seleção do mundo, é a seleção brasileira ainda. Então, vamos torcer para que tudo isso dê certo. Tá? Falando referente aos convocados, bom, está aí na tela. Os goleiros foram os 3 goleiros da última Copa: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Eu acredito que não tem outros nomes, são os 3 principais goleiros da seleção. Tá? Uma análise tardia, mas uma análise referente à convocação. Os laterais são o Danilo da Juventus e o Wanderson do Mônaco. 2 laterais direitos e os laterais esquerdos, Alex Telles do Sevilha e o Ayrton Lucas do Flamengo. O Wanderson foi a primeira convocação dele. Acredito que o Danilo vai ajudar nesse quesito. É um outro jogador que tem que ser analisado com muita calma, com uma análise mais fria, porque ele é um jogador que está avançando a idade, então talvez não chegue no próximo ciclo e a gente não pode fazer o que aconteceu com o Daniel Alves. Zagueiros: Ibáñez da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense. Só um ponto aí, talvez caberia o Robert Renan, mas o Robert Renan está jogando a Copa Sub-20, então o Robert Renan está jogando o Mundial Sub-20, então acredito que por isso que o Ramon não tenha chamado, mas é um nome que, ao meu ver, está no mesmo patamar do Nino e pensando na próxima Copa, são nomes muito bons. Tem o nome também do Beraldo do São Paulo, que acredito que se chegar a um patamar legal, vai ter uma boa maturação, um bom desenvolvimento, pode ser um bom nome para compor a lista, além de o Lucas Veríssimo, que está lesionado, talvez possa assumir aí um posto no futuro se voltar em alto nível. Os meio-campistas: André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. Ótimos nomes, só o Joelinton que a gente, como é uma estreia, talvez a gente possa vamos analisar para ver como ele se comporta, mas
a gente entende que é um bom nome e já é uma ajuda. Acredito que já deu o ciclo do Fred, então novos jogadores nós temos que testar nessa posição. E os atacantes são Malcom do Zenit, Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras e Vinícius Júnior do Real Madrid também. Só o Pedro, o Malcom, confesso que eu não estou vendo o campeonato russo. O Pedro deu uma queda, mas não vejo outro nome, então dentre os nomes acredito que tem uma coerência na convocação, manteve uma boa base, uma equipe mais madura e alguns nomes para você testar já para o próximo técnico que chegar, já ver o comportamento dele no dia a dia com a seleção brasileira. Certo? Por hoje é só, é isso. Vamos dar sequência aqui no canal com novos vídeos aí dentre os próximos dias. Gostaria muito que vocês, quem assistiu até aqui, que foi um vídeo longo, possa dar sua opinião, deixar seu like e se inscrever no canal e ajudar aqui, que esse é um canal onde estaremos expondo nossas opiniões referente ao futebol de uma visão mais ampla, mais sincera, sem clubismo e que possa estar agregando aí e criando principalmente um diálogo onde a gente possa estar sempre buscando a melhoria para o esporte e para as pessoas em si, tá bom? Forte abraço e até mais.